Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho mais uma vez falar da palavra de Jesus Cristo e o único objetivo que é para a nossa salvação. Eu vou ler com os irmãos na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 12. A primeira epístola de João, capítulo 5, aqui fala a fé em Cristo. É no versículo 5 porque está falando de Jesus, aquele que foi fiel. O número 5 simboliza o fiel, o cachorro. Agora eu vou ler aqui, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 12. Está escrito assim, ó. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Por que é no versículo 12? O versículo 12 está dizendo, se você for fiel aos 7 Espíritos, você tem a vida. Se você for fiel aos 7 Espíritos, se você for fiel como um cachorro, que é o número 5, se for fiel aos 7 Espíritos de Deus, que é Cristo, você tem a vida. 7 com 5 dá 12. Por isso que é primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 12, ó. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aqui está dizendo que quem não é fiel aos 7 Espíritos de Deus não tem a vida eterna. Quem é fiel aos 7 Espíritos tem a vida eterna. Agora, segunda epístola de João. Segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 6, ó. Está escrito assim, ó. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E os seus mandamentos é este, que já desde o princípio ouviste. Ou seja, os 10 mandamentos. Jesus é os 10 mandamentos. Agora, lembrando, Jesus, Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos de Deus. Quando você vai no livro de Êxodo 33, versículo 23, lá Jesus revela o seu corpo espiritual no céu. Depois nasce o corpo de carne de Cristo na terra. Aí você pega os 7 Espíritos com o corpo espiritual de Deus e o corpo carnal, dá 9. 7 Espíritos, 2 corpos, 9 a serpente. Olha o que diz na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9. 9 é Deus falando, a serpente. Está escrito assim, ó. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa nem tampouco o saudeis, porque quem saúda tem parte nas suas más obras. Ou seja, cristão verdadeiro é só aquele que luta com todas as suas forças para se encaixar e andar dentro dos 10 mandamentos. Porque Jesus, ele é os 10 mandamentos. Quando você lê o mandamento do sábado, que é o 7º dia, ali simboliza os 7 Espíritos de Deus. E os 7 Espíritos é o Cordeiro, o número 7. E a doutrina do Cordeiro são os 9 mandamentos. Entendeu? Então, Deus, eles são os 10 mandamentos. Aí você junta 7 com 9 dá 16, que forma o leão. Por isso que Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. E quando Jesus, lembrando, o número 5 simboliza o cachorro. O número 5 simboliza a fidelidade. Isso aí Deus revelou lá no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5. Então, quando você pega Jesus, que é o 16, o leão, no Evangelho de Mateus, capítulo 21, que ele entra, lá fala a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Em Mateus, capítulo 21, Jesus, que é o leão, o 16, ele entra e vence na cruz. Ali ele provou a sua fidelidade. Ele foi fiel como um cão. 16 com 5, 21. Ali, no Evangelho de Mateus, capítulo 21, Jesus tornou-se o novilho de sacrifício e sacrificou para nos salvar. Amém? Então, cristão verdadeiro é só quem obedece os mandamentos de Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmão.